de pé, porque eles sabiam que Deus os servia. E aí, naquele momento, acontece a situação que ele mata os profetas de Baal. E Jezabel chega a saber e manda um recado para ele, diz assim: ainda hoje eu tenho sua cabeça. E a Bíblia vai nos falar que Elias, com medo, ele simplesmente sai e se esconde numa caverna. A Bíblia vai também dizer que Deus, ele chega até Elias, olha para ele e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele fala: Senhor, eu estive em todo o processo, mas chegou esse momento e eu não aguento mais, me dê a morte. A Bíblia vai dizer que Elias segue a morte ao Senhor. Eu sei que existem momentos que a gente mesmo também está chegando lá e diz: Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado, estou sobrecarregado, está difícil, está doendo. Mas o problema com o Senhor é confiar. E se você quer viver o extraordinário, você vai passar por ele. Se você quer viver sozinho na sua casa, você vai precisar fazer jejum. Se você quer Deus agindo na sua situação, você vai precisar acordar às 3 horas da manhã, se ajoelhar e orar e dizer: Senhor, eis aqui a minha petição. Por quê? Porque a oração, ela continua, irmãos. Pode passar anos, pode passar tempos, mas ela continua sendo a primeira chave para cada um desses anos. Porque a oração, ela anda junto com a fé. Se confiado, ele chegou a ministrar lá no projeto, a sua fé e a minha pode estar com o Bruno e não estar pequenininha. Mas se você olhar para o mundo e dizer assim: vai, ele vai, se você não voltar, ele volta. Eu sei que na vida isso sempre está complicado, os dias são maus. E aquilo que eu mais ouvia quando eu era pequena era: Jesus, ele está voltando. E eu creio que cada dia mais que se passa, eu sei que o Senhor, ele irá voltar. A gente olha na palavra do Senhor, a Bíblia ela vai dizer que nos finais dos tempos o amor ele não desapareceria. Nos finais dos tempos, simplesmente o amor ele desapareceria. Hoje a gente vê isso. Mas algo interessante é que mesmo com o Senhor voltando, ainda existe uma igreja que quer fazer a diferença. Ainda existem pessoas que ainda oram e pessoas são curadas. Ainda existem pessoas que estão disponíveis para acordar às 3 horas da manhã fazendo amor pela sua casa, fazendo amor pela sua família. Eu estava lendo hoje, vai ser um texto de Hebreus, que a Bíblia vai nos dizer, quase nos finalzinhos do capítulo, mesmo que eu tenha alguns desistido de minha casa do Senhor, que ainda haja um pessoal que queira vir. E naquele momento, quando eu fui procurar o significado de algumas palavras, que eu parei para entender, foi quando o Senhor chegou para colocar no meu coração que é: precisamos de união. Precisamos de união. E simplesmente aquilo que pega, porque existem certos momentos que a gente pensa que estamos só, que a gente pensa que não tem ninguém aqui. Só que aí eu ouvi algo. O mundo ele diz assim: você não tem amigos. Só que na palavra do Senhor, eu vou ver a Bíblia, ela vai dizer: há amigos mais chegados, irmãos. Então, sim, temos amigos. Temos ainda, existem pessoas que vão olhar para a nossa caminhada e vão dizer: tá, doendo, tá, mas eu vou contigo. Tá difícil, tá, mas a gente vai orar e Deus ele vai fazer. Mas a gente vê também existe outro versículo na Bíblia, eu não me recordo onde está escrito, eu não sou boa com referências. Mas a Bíblia vai dizer que é melhor que estejam todos do que porque quando um está ali, o outro levanta. Então eu vi 3 horas, não se torna facilmente. Então, que diante dessa situação, a gente possa estar cada vez mais orando, pedindo, clamando a Deus. Não é vergonha, irmão. Não é vergonha de gritar, não é vergonha de chorar, não é vergonhoso a gente pedir ao Senhor. Triste é sabermos que no dia que Ele vier a gente ficar. Então, que possamos apresentar nossas petições. Que estejamos cada dia mais unidos, no vivo propósito, que estejamos mais cada dia orando uns pelos outros, porque os dias estão difíceis. E eu tenho uma leve certeza que não vai melhorar. Por quê? Porque se afinal de gente como feliz, é só o princípio das dores. Ainda virá mais. E nós, como cristãos, precisamos estar preparados para o